O tema de hoje é seleção tradicional versus seleção genômica, com a participação e palestra do professor Dr. Fernando Baldi, da Unesp de Jaboticabal. Antes de darmos início à palestra, informamos que as perguntas e dúvidas serão realizadas no final da apresentação. Para enviar as perguntas e dúvidas, no painel de ferramentas, que fica localizado do lado direito do GoToWebinar, tem a opção Perguntas, onde pode ser utilizada para a digitação das dúvidas que ocorrerem durante a apresentação. Para realizar as perguntas diretamente ao palestrante, no mesmo painel de ferramentas, do GoToWebinar, tem um botão com um desenho que simboliza uma mão. Ao clicar nesse botão, iremos liberar o microfone para que a pergunta seja realizada diretamente ao palestrante. Professor Fernando, boa tarde, agradecemos a sua participação. O microfone e fone estão liberados. Ok, boa tarde a todos. Muito obrigado, Danilo, e agradecemos a participação de todos. A gente vai falar de um tema bem importante, e que está em boca de todos, que é a seleção genômica, e comparar a seleção genômica com a seleção tradicional, falar as principais diferenças e principais vantagens, assim como limitações, que podem haver na seleção genômica. Então, para iniciar a palestra, ver alguns conceitos importantes, alguns conceitos sobre seleção, que o ponto mais importante da seleção, e para obter uma rápida resposta ao ganho genético nos nossos rebanhos, o mais importante, em realidade, é identificar de forma rápida, certo? Animais jovens que possam ser geneticamente superiores e utilizar esses animais de forma intensa nos rebanhos, certo? Um segundo ponto, que não vai ser discutido durante esta palestra, é em relação a quais características devem ser selecionadas, certo? Mas para ter o êxito econômico, logicamente é importante selecionar para aquelas características que são mais importantes ou que contribuem em maior medida para a rentabilidade dos sistemas. Então, o que comentamos em cima, no slide anterior, a gente pode resumir esse conceito na equação da resposta ao ganho genético, que se vocês lembram, o ganho genético ele depende da acurácia, da intensidade de seleção, do desvio padrão genético e do intervalo de gerações. Então, no caso para a gente acelerar esse ganho genético, logicamente precisamos identificar de forma rápida os animais jovens, certo? Isso repercutiria em diminuir, estaríamos diminuindo o intervalo de gerações, ou seja, quando a gente identifica cedo ou rapidamente os animais que possuem um maior potencial genético, estamos diminuindo o tempo, então encurtando o intervalo de gerações, e logicamente precisamos ter confiança ou ter segurança na hora de identificar esses animais. Então, nesse caso, estamos agindo sobre a acurácia da seleção, ou seja, diminuir o risco de selecionar animais de baixo potencial produtivo e selecionar, em realidade, para pais da próxima geração, os animais de maior potencial produtivo. No caso quando a gente fala de seleção tradicional, ou avaliação genética tradicional, é aquela avaliação onde, para estimar o valor genético dos animais, o que chamamos de DEP, da diferença esperada na progênie, para obter a estimativa do valor genético dessa DEP, que é um valor provável, certo? Precisamos de informação de genealogia e a informação fenotípica, dados, sejam do candidato à seleção ou sejam dos parentes
do candidato à seleção, certo? Agora, como eu comentei, essa DEP, ou esse valor genético, não é uma característica observável no animal, certo? Como eu comentei, é um valor estimado, ok? Então, para estimar esse valor, certo? Para ter uma ideia da DEP desse indivíduo, precisamos de informação, que no caso da avaliação genética convencional, as fontes de informação que temos é o fenótipo e o pedigree. Agora, também, um outro ponto importante, esse valor de DEP que está sendo estimado, sempre vai associado a esse valor de DEP um valor de incerteza, certo? Ou de probabilidade desse valor ser o verdadeiro. Então, no caso dos animais jovens, certo? Animais que têm pouca informação fenotípica, certo? Normalmente são animais que, dependendo da característica, não têm informação própria ou não têm progênies, certo? Com informações. Esses animais têm um alto risco de seleção, certo? Ou seja, mas a boa notícia é que, na medida que vamos ganhando informação, certo? Seja através se esses animais participam de um teste de progênie, o risco de seleção ou o risco de a gente escolher um animal errado ou acertar um animal adequado, esse risco vai diminuindo com o passar do tempo. E nos aproximamos ao que a gente chama, né, da DEP verdadeira, ou seja, um animal que está altamente provado, que tem, por exemplo, uma acurácia acima de 80, 85, ou acima de 90%, provavelmente o valor de DEP que é informado é um valor de DEP muito próximo da DEP real desse indivíduo. No caso dos animais jovens, esse valor de DEP possivelmente está muito longe, né, de ser a DEP de verdadeira. E como vou explicar esse conceito neste slide? Que aí temos um casal, né, um touro e uma vaca, né? O touro tem uma DEP positiva de mais 9, e a fêmea, né, a vaca, tem uma DEP de mais 1. Então, vamos supor que nesse acasalamento, vamos supor que a gente fez uma multiovulação, então vamos ter várias progênies. Vamos imaginar que estamos trabalhando, por exemplo, com peso sobre ano, então no momento da desmama, esses indivíduos, a progênie, não temos informação própria dos indivíduos para avaliar a progênie. Ou seja, a única fonte de informação que temos é a DEP dos pais. Ou seja, o que a gente chama, né, de DEP de pedigree, ou avaliação pedigree. Então, nossa DEP estimada, que seria nossa DEP de pedigree, nesse caso, seria a média da DEP dos pais. Por quê? Porque aqui aplicamos o conceito de que espera-se, né, que cada um desses indivíduos, destas progênies, vão receber, em média, metade do gene dos pais e metade do gene da mãe. Certo? E assume, né, estamos assumindo um modelo de avaliação genética tradicional, ele assume que todos os indivíduos recebem o mesmo conjunto de genes do pai e da mãe, certo? Então, em média, vamos assumir, certo? A DEP, essa de pedigree vai ter uma DEP de mais 5. Agora, a gente sabe, né, que isso aí, na verdade, por as leis de Mendel e as leis de segregação, não necessariamente cada um dos indivíduos dessas progênies não necessariamente vão receber o mesmo conjunto de genes. Ou seja, vamos a ter indivíduos que vão ser beneficiados, certo? Recebendo bom conjunto de genes, e outros indivíduos vão receber os piores conjuntos de genes. E isso, logicamente, vai se refletir na DEP. Agora, no caso de quando temos a única fonte de informação que temos para avaliar os indivíduos é a informação fenotípica, nós vamos comprovar ou aproximar-nos a la DEP verdadeira apenas quando os indivíduos ou as progênies tenham suficiente informação, ou seja, quando esses indivíduos atinjam o sobreano, ou mesmo quando esses indivíduos entrem em um teste de progênie.
certo? Então, neste caso, por exemplo, aqui eu marquei no quadrante vermelho, temos aí um indivíduo que a DEP de pedigree dele foi mais 5, mas com o passar dos anos, a gente comprova que a DEP verdadeira desse indivíduo, certo? É de menos 25. Ou seja, se tivéssemos escolhido esse animal, certo? Para a seleção, íamos a ter o azar de ter escolhido, selecionado um animal no adequado. Agora, se por sorte, né, ou por ventura, tivéssemos escolhido um animal que está marcado em azul, certo? Provavelmente íamos a ter éxito, né, porque esse animal, em realidade, com o passar do tempo, ele confirmou, em realidade, que a DEP verdadeira dele é, logicamente, bem superior à DEP estimada pelo pedigree, certo? Então, um dos grandes problemas que a seleção tradicional tem, certo? É que, no caso que a gente não tenhamos informação fenotípica e apenas temos a informação de pedigree para avaliar nossos animais, as DEPs verdadeiras e as DEPs de pedigree, elas podem discordar bastante. Então, para auxiliar na toma de decisões, sobretudo de animais jovens, que é onde a informação genômica tem os maiores benefícios, nós valemos, né, da informação dos marcadores genéticos que nos vão auxiliar nesse processo, ou seja, no processo de confirmar mais rapidamente a DEP dos candidatos a la seleção. E que é essa informação genômica? A informação genômica, na realidade, provém da informação da informação genômica do ADN que esse animal possui, e com auxílio dos marcadores de DNA, que em realidade os marcadores de DNA são pontos de referência que existen no genoma e que nos vão fornecer diferentes tipos de informações, certo? Nesse caso aqui, por exemplo, temos o cromossomo 1, e vocês veem aqui cada uma destas letrinhas aqui, destes símbolos, significa, né, marcadores, que a particularidade que tem esses marcadores é que conhecemos em que posição eles estão. Ou seja, se imaginamos, vamos supor que este cromossomo seja uma estrada, e essa estrada está sinalizada, a gente sabe, né, ao longo dessa estrada, os diferentes pontos de referência que nos vão auxiliar no processo de seleção. E agora eu vou explicar mais detalhadamente como isso funciona. O grande avanço, né, que houve nas técnicas de genotipagem, sobretudo na que a gente chama, né, de genotipagem em larga escala, permitiu, em realidade, o grande diferencial é que agora, em relação a 10, 15 anos atrás, agora temos muitos marcadores para serem selecionados. Então, como vocês sabem, aí existem diferentes companhias, né, que fornecem painéis de marcadores com diferentes densidades, né, com densidades de 28.000, 30.000 marcadores, 50.000 marcadores. Então, em realidade, temos muita informação do genoma. Então, quando um laboratório processa, né, uma amostra de pelo, ou de sêmen, ou de material biológico no laboratório, a informação que temos dos marcadores, a impressão que vemos são essas bolinhas de diferentes cores. Ou seja, essas bolinhas de diferentes cores, cada cor representaria um genótipo, certo? Em realidade, posteriormente, né, no laboratório, o que eles fazem, eles transformam esses sinais de luz que identificam, em realidade, que estão mostrando diferenças a nível da sequência de DNA, que isso é o primeiro passo que precisamos para utilizar essa informação, transformamos essa informação nas letras, né, do código genético, que todo mundo já conhece, a letra, né, da CTAG, certo? Aí, posteriormente, lo que fazemos, que nos interessa saber é se essas variações nas letrinhas que vocês estão vendo aí, isso poderia representar, por exemplo, uma parte do genoma, se essas variações estão associadas, por exemplo, com diferenças em peso vivo,
o, por ejemplo, con diferencias en precocidad sexual. Entonces, para ilustrar eso, tenemos aquí un ejemplo, ¿no? De ahí tenemos un toro cinza, ¿no? Y un toro marrón, ¿cierto? Que esos dos toros se diferencian en la secuencia de DNA, ¿cierto? En esta posición, el toro A, tenemos aquí marcado en vermelho, él tiene una adenina, ¿no? Que es una de esas bases. Ahora, el toro marrón, en vez de tener una letra A, él tiene una letra Y, ¿cierto? Entonces, ¿qué ustedes pueden interpretar de esa figura? Que ese marcador es informativo para corda pelagem, ou seja, eu poderia utilizar essa informação, por exemplo, se eu estou interessado em selecionar touros para pelagem cor cinza, por exemplo. Uma outra coisa importante, que é importante e bem importante lembrar, é que, en este caso, ¿no? Mostré para vocês aí o exemplo da corda pelagem, ¿no? Com apenas um marcador explicando diferencias a nível fenotípico, mas isso não é muito comum na realidade. O que acontece na realidade é que precisamos de muitas letrinhas ou de muitos marcadores para identificar diferenças a nível fenotípico, ou seja, diferenças a nível de peso. Ou seja, quando a gente olha dois animais que têm diferente peso, essas diferenças em peso não estão apenas explicadas por um único marcador, ou seja, são muitos marcadores que estão explicando essas diferenças fenotípicas, certo? Aqui somente para que vocês tenham um pouco de ideia de como tem sido a evolução em relação ao número de marcadores, certo? E por que as grandes empresas têm fornecido painéis de marcadores cada vez con mayor número de marcadores? No es por una cuestión de que esas empresas están interesadas en fornecer mayor número de marcadores para vender a un mayor precio esos chips. No, es que en la realidad las características que estamos interesados en seleccionar como características de crecimiento, precocidad, reproducción, eficiencia, son características determinadas por muchos genes. Então, precisamos muitos marcadores para identificar, certo? Ou, em realidade, muitas letrinhas para identificar as letrinhas, certo? Que nos interessam para selecionar nossos animais. Ou seja, com poucas letrinhas ou com poucos marcadores, digamos, a resposta que vamos a obter utilizando os marcadores vai ser, logicamente, lenta. Agora, um outro passo importante, depois que temos o genótipo dos animais, es cuantificar el efecto de esos marcadores, o sea, saber cuánto vale cada una de esas letrinhas, o sea, cuánto vale en, por ejemplo, en kilogramos de peso desmamados, o, por ejemplo, en kilogramos de peso sobre ano, o en términos de días al primer parto, ¿cierto? O sea, só o genótipo, só a informação genotípica não é útil para fazer a seleção. Então, para ilustrar isso, vamos supor que temos aqui um pedaço de um cromossomo, certo? Então, temos aí, cada indivíduo vai receber um cromossomo do pai, perdão, que vou pegar aqui. Cada indivíduo vai receber um cromossomo do pai e outro da mãe, certo? E podemos, sim, hoje temos informação para identificar, certo? Vamos pensar, né, que cada quadradinho aí representaria um marcador. Então, hoje temos suficiente informação para saber quais são os marcadores que estão em regiões importantes, por exemplo, que estão dentro de genes. Mas isso aí não é suficiente para aplicar essa informação nas decisões de seleção. O que precisamos é, em realidade, quantificar o efeito dos marcadores. Ou seja, saber, por exemplo, se eu troco uma letra A por uma letra T, quanto isso impacta a nível de desempenho ou de ganho de peso dos meus animais, certo? Então, esse processo, na realidade, é o que é chamado, né, que as empresas chamam, né, de calibração, certo?
Então, nesse caso aqui, vamos supor que para estimar a somatória, né, de todos esses efeitos dos marcadores, depois de genotipar e quantificar o efeito desses marcadores, o que a gente vai chegar é ao valor molecular predicto, certo? O chamado de MDP, ou seja, a somatória dos efeitos de todos os marcadores, certo? É o que a gente chama de MDP, ou seria a estimação do valor genético do indivíduo a partir dos efeitos dos marcadores, certo? Chamado também do inglês de DGD, que é valor genômico direto, certo? Agora, o importante é que essa informação que provém dos marcadores genéticos, ela pode ser combinada com as outras fontes de informação. Ou seja, por quê? Porque para fazer a avaliação de um animal, eu não tenho, se eu estou participando de um programa de melhoramento genético, eu não tenho apenas a informação do genótipo do indivíduo e o MDP. Eu, além dessa informação, eu posso ter informação, por exemplo, da DEP dos pais, certo? Ou seja, por exemplo, no caso anterior que a gente viu dos animais jovens, sem genômica, a gente tinha como fonte de informação apenas a DEP média dos pais, mas se eu genotipo os animais, além disso, além dessa informação, vou ter a informação genômica, ou seja, traduzido isso no valor molecular predito. Quando eu combino essas duas fontes de informação, certo? O valor molecular com a informação da DEP tradicional, eu vou chegar no que a gente chama, né, de GBB, ou valor genômico estimado, ou mais comum, mais conhecido como DEP genômica, certo? Por que eu quero ressaltar ou destacar isto aqui, que em realidade DEP genômica não é a mesma coisa que MDP, sino que a DEP genômica é o MDP, a informação dos marcadores, mais mais as outras fontes de informação que eu tenha do indivíduo, seja informação dele mesmo, certo? Se esse indivíduo, por exemplo, tem informação de peso, ou se eu tenho informação dos parentes desse indivíduo, seja informação dos pais ou informação dos colaterais. Ou seja, combinando todas essas fontes de informação junto com a informação molecular, junto com o MDP, eu consigo estimar a DEP genômica, certo? Então, para estimar o valor genético do indivíduo, ou seja, ou para estimar a DEP do indivíduo, a gente tem primeiro o valor genético verdadeiro, certo? Que esse valor genético verdadeiro, caso eu tenha apenas a informação fenotípica, a informação de pedigree, que seria o que me fornece uma avaliação genética tradicional. Então, para eu chegar conhecer esse valor genético verdadeiro, eu precisaria de muita informação do animal ou dos parentes desse animal, sobretudo da progênie desse indivíduo, para a gente chegar nesse valor genético verdadeiro, certo? Então, com a avaliação genética tradicional, digamos, eu conheceria uma parte desse valor genético verdadeiro, certo? Ou seja, por exemplo, no caso de um animal jovem, que ele não está genotipado, ou seja, ele tem apenas informação de pedigree, e pode ser que tenha informação dele mesmo, e não tenha informação da progênie. Eu tenho, por exemplo, uma acurácia de 40%, bom, quer dizer que essa acurácia vai representar esta barrinha aqui que estou marcando. Ou seja, o resto, 60%, que seria causas que eu desconheço, certo? Ou seja, ainda me falta muito para chegar no valor genético verdadeiro e confirmar se esse animal pode ser utilizado para reprodução ou se esse animal precisa ser descartado. Eu posso também, com informação genômica, através do MDP, certo? Ter uma aproximação também do valor genético verdadeiro. Ou seja, em casos, por exemplo, que eu não tenho informação de pedigree
ou eu não tenho informação fenotípica, a informação genômica ela vai se aproximar, em certa medida, do valor genético verdadeiro, certo? Do verdadeiro valor que esse indivíduo representa do ponto de vista genético. Agora, logicamente, e isso está mais que comprovado, que a melhor situação é fazer uma combinação de todas as fontes de informação, ou seja, ter uma única estimativa, certo? Que me permita combinar tanto a informação genômica, como a informação fenotípica, como a informação da genealogia. E quando eu combino, certo? Se eu tenho mais informação para conhecer alguma coisa, algum fato, logicamente que eu vou estar tendo menos risco, ou seja, vou estar tendo menos risco nas decisões que vão ser tomadas. Então, por isso que quando a gente fala de seleção tradicional ou de seleção genômica, não fala no sentido de que são mutuamente excluentes, não. Na verdade, a melhor situação seria a seleção tradicional adicionar a informação genômica para aí fazer o que a gente chama de uma seleção genômica, certo? Ou seja, ambas fontes de informação, a informação genômica e a informação de pedigree ou de fenótipo, não são concorrentes. Em realidade, temos que utilizar e combinar essas fontes de informação para ter uma maior acurácia e uma melhor predição do valor genético dos animais, certo? E dessa forma, logicamente, selecionar com maior confiabilidade os animais jovens, certo? Ou seja, baseando-nos na premissa que os animais da geração atual são melhores que os animais da geração anterior, certo? Ou seja, o foco da seleção sempre vão ser os animais jovens, certo? Onde a gente vai ver onde a informação genômica tem maior impacto. Então, podemos partir para mostrar esses cenários. Vamos supor uma primeira situação que não temos informação genômica, certo? E tampouco temos nem informação de pedigree, nem informação fenotípica, certo? Nesse caso, não temos ferramentas para fazer seleção. Vamos considerar agora um cenário 2, que não temos informação genômica, mas sim temos informação de pedigree e ou informação fenotípica. Então, nesse caso, o que a gente está fazendo é uma avaliação genética, certo? O que a gente chama de avaliação genética tradicional. Também podemos ter um outro cenário, certo? Onde não temos informação de pedigree e não temos informação fenotípica, mas sim temos informação genômica dos animais. E nesse caso, vamos estar trabalhando com o MVP, ou seja, para identificar e selecionar nossos animais, vamos nos basear unicamente no valor molecular ou no valor genético direto. Por último, um último cenário, que seria o cenário mais favorável, quando temos informação de pedigree ou informação fenotípica e combinamos essas fontes de informação com a informação dos marcadores moleculares. Nesse caso, o output da avaliação genômica vai ser o que a gente chama de depth genômica. Ou seja, a depth genômica é a depth que é resultante da combinação da informação genômica junto com a informação de pedigree e informação fenotípica do candidato à seleção ou dos parentes do candidato à seleção, certo? Então, nesse quadro aqui temos agora representado, né, quais seriam todos os cenários que existiriam, certo? Quando temos a DEP, seria a avaliação genética tradicional, e quando trabalhamos com uma DEP genômica, seria a avaliação genômica. Onde a seleção genômica ela é mais favorável? Onde haveria mais benefícios
da utilização da seleção genômica, da informação genômica. E existem mais benefícios, logicamente, em situações onde temos falta de informação, sobretudo quando pretendemos selecionar animais jovens, certo? Animais jovens, por exemplo, que ainda não expressaram a característica que é alvo da seleção, ou em caso que, por exemplo, para fazer a seleção, precisamos de um teste de progênie, certo? Ou seja, a informação genética, e nesse caso, a informação genômica, ela age para nos permitir selecionar mais cedo, certo? Diminuindo os riscos, certo? Também a informação genômica pode ser utilizada, por exemplo, para detectar anomalias genéticas, que isso está muito bem demonstrado em gado de leite, certo? Para entender, muitas vezes, também o mecanismo de ação das características, isso aí chama do ponto de vista biológico, ou, por exemplo, para determinar parentesco, certo? Às vezes, quando temos informação de pedigrí faltante, a través da informação genômica, ela te permite reconstruir o pedigrí, ou, em realidade, corrigir o pedigrí, certo? E como é usada a informação genômica? Em realidade, para vocês entenderem, vocês temos que lembrar, lembram lá o quadrinho que mostrei para vocês com o touro de pelagem cinza e o touro da pelagem marrom. Então, em realidade, a seleção genômica, em realidade, o que ela faz, ou a informação genômica, é associar as variações que existem a nível molecular, ou seja, variações que existem na sequência das letrinhas A, T, G e C, com diferenças a nível fenotípico, certo? E utilizar essa informação, incorporar essa informação no processo de avaliação genética tradicional. Para quê? Para selecionar de forma mais confiável os animais jovens, que são os animais onde não tenho muita informação para confirmar a DEP verdadeira dos indivíduos, certo? Uma outra vantagem da informação genômica que eu comentei, certo? Que nos permitem acelerar o processo de identificação dos melhores animais, certo? Aqui temos uma situação, por exemplo, estamos aqui no final de 2017, então, por exemplo, se optássemos por uma avaliação genética tradicional, então, seriam escolhidos os touros jovens, por exemplo, os candidatos a um teste de progênie. Esses animais seriam acasalados agora na próxima estação de monta, e a progênie deles iria nascer no final, né, no segundo semestre de 2018. Então, só a partir de aí que começaria a ter informação fenotípica nas progênies desses animais. Então, por exemplo, no caso que estivesse trabalhando com características relacionadas, por exemplo, a las fêmeas, por exemplo, como produtividade acumulada das fêmeas ou tempo de permanência das fêmeas, das matrizes no rebanho, eu precisaria esperar aí no mínimo em torno de 5 a 10 anos para tomar a decisão de qual touro deveria ser utilizado, certo? Isso quando eu trabalho com uma avaliação genética tradicional, certo? Por que eu preciso esperar tanto tempo? Por quê? Porque você precisa, com a avaliação tradicional, acumular informação fenotípica das progênies desses touros para diminuir o risco de sua seleção, certo? Porque senão a única informação que nós teríamos hoje para selecionar esses touros seria unicamente a informação do pedigree deles, ou seja, a avaliação genética dos pais desses touros jovens. Mas, com a DEP genômica, o que a DEP genômica te permite, em comparação com a DEP tradicional, é ter uma maior acurácia em relação à DEP tradicional. Ou seja, maior acurácia significa menor risco de seleção e menor chances de errar na minha decisão de seleção, certo? Ou seja, a DEP genômica te permite
aumentar a acurácia e, logicamente, tomar as decisões de seleção e de acasalamento muito mais rápido, certo? Então, se vocês lembram a equação que eu mostrei no início sobre a equação do ganho genético, a equação do ganho genético, o ganho genético é inversamente proporcional ao tempo que eu tenho que esperar para avaliar meus reprodutores, certo? Então, logicamente, a epigenômica, maior acurácia, menor intervalo de gerações e maior ganho genético. Correto? Eu não vou entrar em detalhe aqui em relação às metodologias que existem, em realidade, para combinar a informação dos marcadores com a informação fenotípica ou com a informação de pedigree. Eu vou citar a experiência que a gente tem com a avaliação genômica da NCP, onde a informação de genealogia e fenotípica é combinada com a informação do MVP, certo? Do MVP predito pelo painel Clarify 2.0, né? E agora vai ser o 3.0. E a partir dessa combinação, certo? Eu consigo estimar a epigenômica, certo? Agora, em quais animais eu vou ter maior impacto, maior ganho? Vai ser naqueles animais onde eu tenho apenas informação de pedigree, certo? Esses animais são os que mais se beneficiam com a utilização do MVP, do valor molecular, certo? Aqui resultados, né, de uma avaliação genômica, né? Este é trabalho a nível de pesquisa que estamos realizando, comparando diferentes categorias animais. Então, temos aqui a acurácia pelo método tradicional, que seria um método BLAB, e aqui um método SSG-BLAB, que isto seria uma avaliação genômica. Temos as acurácias do método BLAB, em azul, a acurácia da avaliação genômica, e aqui em amarelo, o aumento percentual das acurácias, quando utilizamos a informação genômica. E vocês podem perceber que os animais que mais se beneficiam com a utilização da informação genômica, ou seja, os animais, o maior impacto na acurácia ao utilizar a informação genômica acontece nos animais jovens genotipados, certo? Que temos aí um aumento, né, de quase 200% de aumento na acurácia. Ou seja, esses animais jovens são animais jovens que unicamente têm informação de pedigree e informação genômica, ou seja, não tem informação fenotípica, nem informação da progenie. Aqui também um outro resultado, comparando a avaliação genômica e a avaliação tradicional, neste caso aqui para animais jovens, temos aqui várias características, como idade de primeiro parto, 3P, que é precocidade, efeitos maternais para pesos 120 dias e 210, características de crescimento direto, stability, perímetro e área de relombo. Então, como vocês podem ver aí no quadro, as características que mais se beneficiam com a utilização da informação genômica, ou seja, que tem um maior ganho na acurácia, são características reprodutivas, certo? São características que têm baixa heredabilidade, certo? Com o caso da idade de primeiro parto e stability. Aí, nesse caso, no caso da área do lombo, ela também se beneficia pelo fato que é uma característica que não temos muitos animais com informação fenotípica. Então, nesse caso, também a seleção genômica ou a informação genômica age contribuindo com informação para esse grupo de características. Um outro parâmetro importante para quantificar o impacto que a seleção genômica tem, que a avaliação genômica tem sobre a acurácia, é calcular um número equivalente de progênios. Eu não sei se vocês estão familiarizados com esse conceito, mas o número equivalente de progênios, em realidade, o que quantifica é quanto é se eu tenho aqui, por exemplo, no caso para IPP, tenho a acurácia pelo método tradicional, 27%, acurácia com a genômica, 56%. Então, esse número aí, 35,
representaria, né, o número de filhas que eu precisaria ter ou avaliar através de um teste de progenie em um indivíduo, se eu quisesse ter com a avaliação tradicional a mesma acurácia que eu obtenho com a seleção genômica. Ou seja, vocês veem aqui quase um aumento de 30% em acurácia, certo? Para caso de IPP. Esse aumento de acurácia de 30%, traduzido em um teste de progenie, representaria 35 filhas avaliadas com informação em um teste de progenie, certo? Aí temos essa informação também para diferentes características. Então, vocês veem novamente que para características de baixa heredabilidade, como IPP e como stability, certo? Assim como o efeito maternal, certo? A la desmama, são as características que mais se beneficiam, né, com a informação genômica, ou seja, onde a informação genômica, o ganho na acurácia que eu tenho, tem uma maior equivalência em termos de número de progênitos, certo? Como vocês sabem, né, a ANCP ela publica, né, DEF genômica para vários grupos de características, e mais recentemente, em agosto, né, foi liberada, né, publicado uma avaliação genômica para maciez da carne e características associadas com eficiência alimentar e consumo alimentar. No caso dessas características, né, de maciez e eficiência, a gente não utilizou a metodologia do MVP, sino que utilizamos uma metodologia chamada de método passo único, e não vou entrar muito em detalhes metodológicos, mas em realidade é uma metodologia onde a informação genômica é introduzida, né, ou incorporada no processo da avaliação genética de uma outra forma, certo? Não é através do MDP, sino que a informação genômica é utilizada para inferir ou determinar relações de parentesco, certo? Com essa avaliação, aqui temos uma comparação da resposta na acurácia que temos para CAR, consumo alimentar residual e consumo de matéria seca, o ganho na acurácia que temos ao utilizar o single step, ou esse método de passo único em comparação com o BLAP. Aqui temos o exemplo de animais jovens, que são os animais que mais nos interessam do ponto de vista da seleção, e em diferentes cenários, certo? Animais jovens, por exemplo, aqui temos no quadro superior à esquerda todos os animais jovens da base, animais jovens com fenótipo e genótipos. Aqui temos animais com informação fenotípica, mas sem informação genômica. E, por último, aqui temos animais que não têm fenótipo, ou seja, que não têm informação de eficiência alimentar, mas que sim têm genótipo. Aqui de forma internamente, né, dentro da coluna das variáveis, você tem aqui IMS, seria a ingestão de matéria seca, obtida pelo método do single step, ingestão de matéria seca, obtida pelo método BLAP, que seria a avaliação tradicional, CAR, pelo método single step, e CAR, pelo método tradicional. O que é o que a gente observa? Aqui em porcentagem eu coloquei os aumentos em acurácia, quando fazemos a avaliação genômica, e novamente observamos que o grupo de animais, que neste caso, né, que mais se beneficiaram com a utilização da informação genômica, foram os animais que não têm informação fenotípica, mas que sim têm informação genômica. Ou seja, animais que não têm fenótipo, mas que sim têm informação dos marcadores, certo? E os animais, em realidade, que tiveram menor resposta em termos de acurácia foram, logicamente, animais que têm fenótipo, mas que não têm genótipo, certo? Então, para resumir um pouco quais seriam os impactos da informação genômica em um programa de avaliação genética, é que a informação genômica, a seleção genômica, ela te permite
aumentar a acurácia dos animais jovens, ou animais que não têm progenie ou que em realidade não têm informação própria. E, além disso, te permite, logicamente, se a acurácia com genômica é maior, te permite tomar as decisões de seleção muito mais rápido, certo? Porque você tem maior acurácia, menor risco, então você pode tomar a decisão mais rápido e, logicamente, isso vai acarretar em um menor intervalo de geração. Essas duas coisas, esses dois conceitos, maior acurácia e menor intervalo de geração, logicamente vai impactar no progresso genético anual ou no ganho genético que vou ter para as características que estão sendo selecionadas. Por último, eu queria fazer alguns comentários ou reflexões, né, sobre a avaliação genômica e sobre a avaliação tradicional. É que, logicamente, com a avaliação genômica, a complexidade dos resultados, em realidade, é um pouco mais complexa, certo? Porque, em realidade, temos um maior output de informação, certo? Ou seja, aqui falamos, né, sobre depth, de genômica, o MVP. Então, muitas vezes existe, né, a dúvida, né, de qual informação utilizar, certo? Eu estou numa fazenda, então eu tenho a avaliação tradicional, posso ter a informação da depth genômica e, além disso, posso ter a informação do MVP. E está ampliamente demonstrado que, em realidade, a melhor fonte de informação que a gente tem é essa depth genômica, que, em realidade, a depth genômica é essa combinação da depth tradicional com informação molecular, certo? Então, o MVP e a depth não devem concorrer. En realidad, lo que a gente debe hacer es combinar essas duas fontes de informação para ter uma melhor fonte de informação. Depois, outro conceito que o pessoal às vezes também confunde, o que é acurácia e habilidade de predição. O término da acurácia, ele se aplica quando a gente está falando de depth ou de depth genômica, certo? Que a acurácia, que é? Me dá uma ideia, a acurácia me dá uma ideia se eu estou muito próximo do valor de depth real ou de depth verdadeira que a gente comentou. Agora, no caso do termo habilidade de predição, ele se aplica ao MVP. Ou seja, o MVP, para eu avaliar se um MVP é confiável, eu preciso saber qual é a habilidade de predição dele. Que é um termo assim, habilidade de predição não é a mesma coisa que acurácia. A habilidade de predição se aplica para avaliar a confiabilidade do MVP. E isso, normalmente, as companhias que fornecem os MVP, eles possuem essa informação. Logicamente que o custo, né, da genotipagem pode se tornar pesado, né, em algumas situações, ou seja, apesar de que os custos de genotipagem têm ido diminuindo ao longo do tempo, certo? Comparado com alguns anos atrás, ainda pode representar, né, no orçamento da fazenda um custo relativamente pesado. E, logicamente, que isso muitas vezes tem uma crítica, né, pelo fato de que a genotipagem e as decisões que devem ser tomadas muitas vezes são muito mais complexas pela quantidade de informação que existe disponível, que muitas vezes essa informação não é totalmente clara, certo? Mas, entendendo essas informações, ou tendo clareza com como devem ser utilizadas essas informações, ou seja, saber a diferença entre o que é um MVP, o que é uma depth genômica, o que é uma depth, ou seja, se a única fonte de informação que eu tenho é um MVP, bom, eu preciso tomar a decisão com base unicamente no MVP. Agora, se eu tenho um MVP e a depth, eu não preciso saber qual é melhor. Em realidade, a melhor estratégia é combinar essas duas fontes de informação para obter a depth genômica. E aí é que eu vou ver realmente as vantagens da seleção da informação genômica. Mas é também importante pensar um pouco que, com base no custo de genotipagem e sabendo quanto custa, por exemplo, um teste de progenie, por exemplo, para 50 animais, 50 progenies,
a DEP genômica se torna, né, uma opção muito mais rentável quando comparado com um teste de progênie, porque basicamente te fornece uma confiabilidade muito próxima no teste de progênie a um custo relativamente menor. Também queria comentar o caso, por exemplo, de alguns fenótipos muito especializados, como, por exemplo, CAR, certo? Ou eficiência alimentar, ou no caso mesmo de maciez da carne, ou eu queria citar no caso de CAR, porque muitas vezes existe, certo? O criador às vezes está na opção, ou está na dúvida de se em realidade ele vai genotipar ou fenotipar para eficiência alimentar, certo? Agora, o custo de fazer um teste de eficiência alimentar é relativamente superior, por exemplo, a um custo de genotipagem. Agora, eu tenho também ter garantias, né, que a acurácia que vou ter com a avaliação genômica, certo? Genotipando, essa acurácia, se realmente vai ser equivalente, por exemplo, à acurácia que vou ter se eu fenotipo esses animais. Mas, logicamente, isso aí vai depender das circunstâncias que estejamos trabalhando. Mas são coisas aí para ir pensando, né, no futuro em relação, às vezes, se eu genotipo ou fenotipo, certo? Uma outra coisa também importante que, logicamente, a DEP genômica, ela te fornece uma maior acurácia, uma maior confiabilidade. Mas não significa que a DEP genômica, quando a gente compara com a DEP tradicional, essa DEP seja mais positiva ou nos indique que esse animal vai subir no ranking da avaliação. Ter DEP genômica não significa que nossa DEP vai ser mais positiva ou se vai ser mais negativa. O que sim a DEP genômica nos vai permitir afirmar é que, no caso, se um animal sobe na avaliação, certo? Vamos a ter mais garantia que esse animal realmente tomamos a decisão correta de selecionar esse animal. Agora, no caso, né, muitas vezes, um animal é genotipado, então a DEP genômica tem uma avaliação pior que a DEP tradicional, então ali não podemos pensar que a DEP genômica não serve, certo? Não, en realidad ahí la DEP genómica nos está dando garantía o ya nos está adiantando diciendo, no, oye, ese animal en realidad no tiene un valor genético de acuerdo con aquello que vos esperaba. O sea, nos está adiantando o nos diciendo que no caso da DEP tradicional precisaríamos muito mais tempo, certo? Para confirmar essa informação. Ou seja, quando a gente tem muita informação fenotípica, digamos, a DEP tradicional não difere da DEP genômica, certo? O grande problema está nos animais jovens, certo? Que a DEP genômica é mais confiável que a DEP tradicional, mas não significa, né, que a DEP genômica, certo, nos vai fornecer os resultados da DEP genômica, nos vai agradar em termos de valor absoluto dessa DEP, porque nos vai fornecer apenas maior confiabilidade. Por último, né, a informação genômica, digamos, existe uma grande, sempre, desde há algum tempo, existe uma grande expectativa em relação à informação genômica, mas, certo, a informação genômica não é a solução para todos os problemas. Ou seja, muitas vezes existem fazendas ou criadores que, em realidade, eles, antes de entrar em uma avaliação genômica ou antes de começar um processo de avaliação genômica, precisam melhorar algumas outras questões. Por quê? Porque a seleção genômica não vai resolver algumas questões, por exemplo, como banco de dados com problemas de registro ou problemas tan simples como formação de grupos de contemporâneos ou problemas de identificação de pedigree, etc. Certo? Ou seja, a mensagem é: para capitalizar todas as vantagens que tem a seleção genômica, primeiro devemos executar todas as tarefas de forma ordenada, ou seja, fazer o dever de casa para aí sim entrar em uma avaliação genômica, certo? Porque aí é onde vamos estar capitalizando, né, a maior vantagem que tem a seleção genômica, que é o aumento na acurácia, certo?
Também uma outra questão que é importante, que isso muitas vezes os criadores, né, muitas vezes, logicamente, eles valorizam muito o genótipo dos animais, e isso é por uma questão de que, logicamente, isso é um capital investido, né? Ou seja, tem um custo da genotipagem, então é um capital que os criadores estão investindo, mas é importante também lembrar que só com o genótipo não podemos fazer avaliação genômica. A gente precisa também de fenótipos para treinar esses genótipos e assim obter, seja meu MVP ou seja minha DEP genômica, certo? Ou seja, os genótipos, a qualidade dos genótipos é importante, mas também é importante a qualidade das informações fenotípicas, ou seja, a base de dados que estou utilizando fazendo a avaliação genética de meus animais, certo? Ou seja, o genótipo é parte da máquina de avaliação genética, mas não constitui a parte mais importante. Bom, finalmente, para terminar, algumas considerações finais, como eu comentei, né, que a informação genômica é mais uma fonte de informação que temos para avaliar os animais, não é a única fonte de informação, temos o pedigree e as informações fenotípicas. Como eu comentei, né, a seleção genômica traz conceitos muito mais complexos que muitas vezes não estamos preparados para entender, mas o que é mais importante saber é que a seleção genômica ou a avaliação genômica vai me permitir tomar as decisões de seleção mais cedo e com menos risco, certo? E consequentemente, aumentar, logicamente, o ganho genético e a lucratividade de meu negócio. E o que a gente está observando, né, o que observou há alguns anos em países como Estados Unidos ou alguns outros países como Canadá ou na Europa, que a incorporação da avaliação genômica parecia longe de ser aplicada no Brasil, certo? Ou seja, e que ia ser um processo muito lento e muito complexo. Em realidade, a gente vê hoje que isso já é um processo de rotina, né, em muitos programas, e os criadores, né, muitos criadores já estão começando a ver o capitalizar as vantagens que tem a seleção genômica, certo? Muito obrigado a todos e aguardamos as perguntas. Obrigado, professor Fernando. Só lembrando aos participantes, né, presentes, que nos próximos dias a apresentação e palestra estarão disponíveis no canal da NCP no YouTube, né, e também no SlideShare. Né? Informamos que está liberada as perguntas e dúvidas para os presentes. Fernando, tem o Marcelo dos Santos. Ele escreveu aqui, ó, Dr. Fernando Baldi, excelente palestra, tá? Agradecendo aqui e parabenizando você com a apresentação. Marcelo Fernandes dos Santos. Ok, obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Marcelo. Deixa eu verificar aqui se tem mais alguma pergunta. Tá. Tem uma pergunta aqui, duas perguntas, na verdade, do João Vitor Cordeiro. A primeira pergunta dele, Fernando, é o seguinte, ó. A adoção da genômica se torna viável para nós somente se, após o resultado, for possível descartar o fundo da safra? Assim consigo aumentar o ganho genético e levantar o recurso para pagar os exames. Desta forma, pergunto: posso me sentir seguro para descartar esses animais jovens com base na DEP genômica ou existem outros poréns? Não, a DEP genômica, em realidade,
logicamente, as maiores vantagens de utilizar estas fontes de informação da genotipagem e avaliação genômica está pelo lado de você genotipar toda a safra, certo? Que isso aí, logicamente, pode, às vezes, não ser economicamente viável, certo? Pelo fato que, às vezes, na fazenda não existe suficiente fluxo de caixa, né, para ter esse capital disponível, então estamos obrigados a fazer uma genotipagem seletiva, certo? De alguns animais. Mesmo nessa situação, mesmo genotipando alguns animais da safra, existe sim uma vantagem em termos da acurácia, certo? Que essa maior acurácia, logicamente, vai estar em função, né, de alguns fatores, mas basicamente vai depender do programa, em que programa da qualidade do programa que você está participando, e assim como também na idade dos animais, ou seja, quanto mais cedo você realiza essa genotipagem, certo? Você vai correr mais rápido para descartar ou selecionar aqueles animais que você considera superiores, certo? Ou seja, existem vantagens, né, apenas quando estamos trabalhando com animais jovens. Não sei se ficou respondida. O Fernando, ele continua aqui ó, a pergunta, ele faz outra pergunta aqui, ó, o João Vitor Cordeiro, outra pergunta dele. Ele informa aqui, né, sou associado ao PMGZ. Eles ainda não produzem DEPs genômicas. Consigo chegar a algum resultado combinando o MVP com a DEP tradicional? Como é feito o cálculo? João, assim, o caso do cálculo, ou, em realidade, da combinação dessa DEP da DEP tradicional com o MVP, digamos, não é um cálculo simples, ou seja, não é somente somar as duas DEPs e obter uma DEP genômica como está no slide. Ou seja, em realidade, esse processo, em realidade, no caso da NCP, a avaliação genética é feita de forma bicaracterística, ou seja, o MVP entra com uma característica correlacionada, certo? Então, em realidade, você deveria incorporar essa DEP, ou em realidade a informação fenotípica dos animais, certo? Combinada com o MVP em uma avaliação genética completa, para finalmente obter essa DEP genômica. Mas assim, João, essa é uma das alternativas que existe para você combinar ou incorporar a informação do MVP na avaliação, certo? Para estimar a DEP genômica. Existem outras alternativas, outras estratégias, como o caso que eu comentei da metodologia do passo único, que essa metodologia não envolve o cálculo do MVP, certo? Nesse caso, o que você precisa é do genótipo dos animais, e esse genótipo desses animais é incorporado na avaliação genética através da matriz de parentesco, certo? Então, do ponto de vista de cálculo, é muito mais... e do ponto de vista de cálculo e do ponto de vista de logística, é muito mais simples que trabalhar com o MVP. Mas, assim, no caso da NCP, ela utiliza as duas metodologias. Ela trabalha para as 22 características que tem MVP, utiliza um método de 2 passos, né? Ou seja, é calculado o MVP e esse MVP é incorporado dentro da avaliação genética, certo? Então, a avaliação é feita através de uma bicaracterística, por exemplo, vou rodar o peso, a área de olho de lombo, um fenótipo junto com o MVP, certo? Como se tivesse duas características, mas a combinação dessas duas características, do fenótipo e do valor molecular, é o que vai me dar a DEP genômica.
E no caso da NSP, no caso da maciez e da eficiência alimentar, a gente está utilizando o procedimento do passo único, certo? Que, aliás, isso aí no país, fomos o primeiro programa a publicar DEPs genômicas através desse procedimento, para essas duas características, certo? Mas, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, na raça holandesa, eles utilizam um outro procedimento para incorporar a informação genômica na avaliação. Eles basicamente utilizam uma espécie de índice de seleção, certo? Que esse índice de seleção ele vai combinar as diferentes fontes de informação que você tem sobre um indivíduo. E você, combinando todas essas fontes de informação, vai obter um único valor, certo? Que esse valor vai ser sua DEP genômica. Mas existem, basicamente, esses três tipos de estratégias, certo? Cada uma, logicamente, tem suas vantagens, suas desvantagens, mas qualquer delas, né, o output, que seria a DEP genômica, sempre vai ser mais confiável que uma DEP tradicional, certo? Fernando, obrigado. Ele já agradeceu aqui, ele falou que esclareceu as dúvidas que ele estava. Ele falou aqui, ó, obrigado, parabéns pela palestra. Ok, estamos à disposição aí, João. Giovanni Ferreira Rebouças também comenta aqui, ó, prezado professor Fernando Baldi, excelente palestra, muito dinâmica e esclarecedora. Giovanni Ferreira Rebouças. Obrigado, Giovanni. Tá, e ela faz uma pergunta aqui também, da Giovana Ferreira Rebouças. Minha curiosidade, por falta de conhecimento ao tema, é quanto ao custo de uma análise genômica de um animal já pré-selecionado pelas DEPs dos pais e qual o tempo de resposta médio dessas análises genômicas pelas empresas no mercado atual. Ele perguntou, então, deixa eu entender, Danilo, o custo... Minha curiosidade, por falta de conhecimento ao tema, é quanto ao custo de uma análise genômica de um animal já pré-selecionado pelas DEPs dos pais. Uhum. E qual o tempo de resposta médio desta análise genômica pelas empresas no mercado atual? Ok. Bom, a primeira questão em relação ao preço, eu não estou muito atualizado, mas acredito que o preço aí, no caso, por exemplo, do Clarify, que ela fornece já o genótipo e o MVP, está em torno aí de uns 130, 140 reais, mais ou menos por aí. Em relação ao tempo de resposta, ou seja, se eu entendi, o tempo de análise, isso aí teríamos que ver com o pessoal representante da Suede, mas acredito que em torno de 1 a 2 meses já está pronta a análise genômica. Não sei, você, Danilo, às vezes você já tem mais essa resposta mais aí na mão, mas acredito que em 1, 2 meses já tem o resultado da análise. É isso daí mesmo, Fernando. O prazo que eles nos passam, assim, né, é em torno de 45 a 60 dias a partir da data que o material chega no laboratório das OETs lá em Campinas. É isso daí mesmo, em torno de 45 a 60 dias o retorno. Ótimo, Porque aí, Giovana, depois que vem esse MVP, se você logicamente participa do programa, por exemplo, da NSP, você tem que esperar até a próxima avaliação para que esse MVP seja incorporado na avaliação genética. Ou seja, você não pode tomar a decisão exclusivamente com o MVP, certo? Sem considerar a informação da família ou a informação da DEP tradicional. Ou seja, deve combinar essas duas fontes de informação para ter uma DEP mais confiável. Fernando, tem mais uma pergunta aqui. Liza Young. Os chips de SNPs comerciais usados na prática é de diferentes densidades ou, em geral, faz a genotipagem de específicas regiões do genoma?
cujos estudos já demonstraram que são regiões que determinam grande parte do fenótipo. Ok. Laisa, na verdade, as empresas, em realidade, elas customizam painéis de marcadores com diferentes densidades. Isso, a experiência que essas empresas de genotipagem tiveram, no caso de gado de leite e em outras espécies, que a melhor estratégia, em realidade, para na hora de você, por exemplo, delinear um painel de marcadores, não é tanto de colocar marcadores, por exemplo, em regiões específicas ou de interesse, certo? Por quê? Porque essa estratégia não tem funcionado muito no sentido de que com um painel de, por exemplo, eu vou citar o caso do Clarify, né? Que o Clarify ele trabalha ou fornece a partir de um painel de marcadores. Esse painel de marcadores te fornece MDPs ou DER genômicas para 22 características. Então, se eu penso em 22 características, certo? E aí vamos supor que, em média, todas essas características são poligênicas. Então, vamos imaginar que cada característica é influenciada por 3.000, 4.000 ou 5.000 genes, em média. Eu precisaria muito marcador, em realidade, para captar todos os genes que estão afetando as características, as 22 características. E, além disso, a gente não tem essa informação de conhecer exatamente todos os genes que estão influenciando uma característica. Então, a estratégia das empresas tem sido outra. Em realidade, tem sido de escolher aqueles marcadores, certo? Que são mais informativos para fazer uma imputação para painéis de maior densidade, certo? Então, a maioria das vezes, o critério para selecionar SNPs é selecionar aqueles SNPs que são mais importantes. Por quê? Por quê e para quê? Para fazer uma imputação para um painel de maior densidade, certo? E que nesse painel de maior densidade, você fazer a predição do MDP nesse painel de maior densidade. Agora, você me pergunta, por que não utilizam, por que a gente não utiliza um painel de maior densidade direto? E não utilizam por uma questão de custo, certo? Em realidade, as empresas elas têm que fazer um balanço entre a quantidade de SNPs que elas vão customizar no painel, a acurácia de imputação que elas vão ter com essa quantidade de SNP e o custo, certo? Que vai ter o custo desse painel de SNPs a nível de mercado. Mas, logicamente, esses painéis, para algumas características, como, por exemplo, presença de chifre, né, que são características SNP, por exemplo, para inferir parentesco ou conferir paternidade, certo? Mas, resumindo, os SNP que as empresas utilizam são aqueles, nesses painéis comerciais, são basicamente para ter maior acurácia de imputação na hora que você imputa para um chip de maior densidade. Obrigado, Fernando. Tem mais uma pergunta aqui do... Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Júlio César Rodrigues Alves. O resultado da DEP genômica de um indivíduo altera as DEPs convencionais dos parentes? Pai, mãe, irmãos? Depende. João Victor, né? Você perguntou? Júlio César. Júlio César. Júlio César. Isso aí depende. Depende no sentido de que, se eu te falo, se você está utilizando um método single step, ela provavelmente pode ser que altere, sobretudo
por exemplo, se eu genotipo um animal e esse animal ele tem um parente muito próximo, certo? Muito próximo. E esse parente não tem muita informação, certo? Ou seja, por exemplo, esse parente não tem filhos, não tem informação própria. Então, provavelmente, o animal genotipado pode ser que altere em grande medida desse outro animal, certo? Agora, se esse parente é um animal que já tem informação própria, já tem informação da progênie, certo? Aí eu esperaria que, em realidade, o fato de genotipar um parente dele não deveria alterar muito sua ADEP, certo? Ou seja, isso aí existe uma régua. Se você tem um animal que tem de moderada a alta acurácia, o fato de você incorporar qualquer informação na avaliação genética, seja informação genômica ou informação fenotípica, se ele já tem uma acurácia alta, não deveria mudar muito a ADEP dele, certo? Não deveria alterar o valor absoluto da ADEP. Agora, se você tem um animal que ele tem baixa acurácia, então qualquer incorporação de informação na avaliação genética, logicamente, por exemplo, informação genômica, seja genotipando o próprio animal ou genotipando algum parente dele, possivelmente vai haver uma grande mudança na ADEP desse indivíduo. Que essa mudança pode ser positiva ou negativa, certo? Agora, o importante é que a sua ADEP seja genômica ou tradicional, ou se eu estou trabalhando com um single step, na realidade todas as DEPs são genômicas, essas DEPs são muito mais confiáveis que a DEP tradicional, isso sem dúvida. Certo? Porque isso às vezes o pessoal confunde, né? O fato que quando você tem um aumento da acurácia via genômica, que não necessariamente isso vai significar que a DEP desse animal vai aumentar em termos de valor genético. Muitas vezes, com a informação genética, você vem a confirmar que esse animal não deve ser utilizado na seleção ou no acasalamento, certo? E isso aí, logicamente, às vezes, limita um pouco a implementação da seleção genômica, porque, em realidade, você, às vezes, tinha uma grande expectativa com um determinado indivíduo, quando você genotipa esse animal, ele cai, certo? Aí você fala assim, que na realidade a genômica te está dizendo para não utilizar esse indivíduo, certo? Porque às vezes esse indivíduo tinha pouca informação, então a ADEP genômica te assegura, né, te diminui o risco ou o fato de você, daqui a uns 4 ou 5 anos, você confirmar, certo, que esse touro, esse animal não era bom, quando você já teve muitas progênies desse touro no seu rebanho, certo? Ok. O Fernando, o senhor João Vitor Cordeiro, ele voltou a fazer uma outra pergunta aqui, ó. Ele escreveu aqui, ó. Desculpe a insistência, professor. Só para deixar claro, imagine um cenário. Seleciono todas as minhas bezerras da safra para fazer o Clarified. Com a divulgação do resultado da genômica desses animais, posso separá-los em 3 grupos, elite, regular e inferior? Sendo assim, o senhor recomenda o descarte dos animais classificados como inferior? Observação. Não ficou muito claro da primeira vez que perguntei. Tá. Obrigado mais uma vez. Tá. João Vitor, se você genotipa com Clarify, agora, você, no caso do PMGC, como ainda não incorporou essas informações na avaliação, então, em realidade, você tem a informação de pedigree, ou confia ou na DEP de pedigree dessas becerras, ou confia na informação do MDP. Nesse caso, eu vou te falar que o MDP vai ser mais confiável que a informação de pedigree, certo? Deveria ser, tipo, na maioria das situações, deveria ser. Agora, se você está participando de um programa que incorpora as informações genômicas na avaliação genética, como o caso da NCP,
Aí a recomendação é não tomar a decisão com base no MVP, do Clarify, sino repassar esse MVP, por exemplo, para a NCP, e aí sim você rodar uma avaliação em conjunto com a genômica e o pedigree, para aí você ter uma ADEPT genômica para selecionar seus animais, ou seja, não utilizar o MVP, sino utilizar a ADEPT genômica dos indivíduos, que ele vai combinar a ADEPT tradicional com o MVP, certo? Mas no seu caso seria, ok, se eu não, o programa que participo, ele não incorpora o CMVP no processo de avaliação, e eu tenho que escolher entre a DEB de pedigree ou a informação do Clarify, o MVP, aí eu me inclinaria por utilizar o MVP, certo? Mas sempre o melhor cenário é que combinar essas duas fontes de informação dentro de uma avaliação genômica, ou seja, isso aí não pode ser feito na mão, você precisa rodar uma avaliação genômica, certo? Ou uma avaliação interrebanho, até é possível fazer isso aí, e ter uma ADEPT genômica que combina as duas fontes de informação, certo? Esse seria o melhor cenário. Mas, quando não tem essa situação, me baseio unicamente quando tem o D de pedigree e o MVP, ok, utilizo o MVP. Não sei se respondi, João Victor. Pode, se tiver alguma outra dúvida, pode perguntar. Sim, ele falou aqui, Fernando, agora sim, ficou claro. Muito obrigado. Fernando, você teria um e-mail para passar para o pessoal, caso tenha mais algumas dúvidas, para estar mandando no seu e-mail, para depois você estar respondendo? Você poderia passar, fazendo um favor? Sim. Eles estão vendo a minha tela, sim, ainda? Ah, ok, isso, estamos vendo. Então, pessoal, caso alguém tenha mais alguma dúvida, perguntas, tá o e-mail do Fernando Baldi, né, na tela para vocês. Pode estar encaminhando, né, Fernando, para você, tá respondendo, claro. né? Claro, E aí eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos em mais um ensino, um grupo de estudo, né, a NCP Online. Agradecer também a palestra, a sua disponibilidade, Fernando. Bem, dou uma boa tarde a todos. Fernando, se quiser finalizar. Bom, obrigado, Danilo, e obrigado, NCP, e obrigado a todos os participantes desta sessão de ensino online. Muito obrigado a todos. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, Fernando. Um abraço. Até logo. Até mais.